Você pergunta e eu respondo. Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi e tem perguntas sensacionais que eu tenho a certeza que uma delas pode ser a sua. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de começar, é importante lembrar que, caso você queira que a sua pergunta seja respondida aqui por mim, você deve me seguir lá no Instagram e todas as semanas eu abro a caixinha de pergunta. E aí você vai fazer a sua pergunta por ela e, se eu ver que a sua pergunta ela pode ser a dúvida de outras pessoas, eu vou trazer aqui para o canal do YouTube. Mas fique tranquilo, se ela não for respondida aqui, ela vai ser respondida lá. Ou seja, de um jeito ou de outro, você vai ter a sua pergunta respondida. Combinado? Agora, sem mais delongas, vamos lá. A primeira pergunta foi do Lucas Henrique 9. Janeiro, o volume de vendas tende a ser menor? Lucas, primeiramente, uma excelente pergunta que você fez. Agora vamos lá. Depende muito, principalmente, da estratégia e da forma que você trabalha dentro da Shopee. Essa semana, lá no meu Instagram, eu abri uma enquete e eu pedi para que as pessoas que me seguem respondessem ela. E basicamente, ela tinha que responder uma dessas três alternativas. As vendas aumentaram durante janeiro, as vendas permaneceram iguais comparado a dezembro ou elas caíram. E o top 1 foi que as vendas aumentaram. O top 2 é que se manteve a mesma. E o top 3 foi que as vendas diminuíram. Ou seja, a maioria das pessoas, elas votaram em que as vendas aumentaram ou que elas se permaneceram a mesma. Isso significa que depende muito. E como assim, Cauê, depende muito? Conforme eu já disse, é a maneira que você vai trabalhar dentro da Shopee. Por exemplo, eu trabalho com moda feminina. Eu já fiz o mapeamento, óbvio, isso requer tempo dentro da plataforma, para que você identifique em quais são os períodos que se mais vendem determinado produto. Então, por exemplo, eu sei o que mais se vende em dezembro, eu sei o que mais se vende em janeiro, eu sei o que mais se vende em fevereiro, eu sei o que mais se vende em março, vamos pular, julho, agosto, setembro. Eu já fiz esse mapeamento e, como eu te disse, não é da noite pro dia. Eu precisei de tempo para fazer esse mapeamento. Então, no meu caso, as vendas elas não diminuíram, elas sempre vêm aumentando. Por quê? Eu sei o que mais se vende em cada período, em cada mês. Quando você consegue fazer esse mapeamento, fica muito mais fácil. Agora, um outro exemplo, digamos que você tem as suas vendas ali normais e você trouxe um produto específico para o Natal. Acabou o período natalino, aquele produto já não faz mais sentido para as pessoas. Logo, as suas vendas vão diminuir. Por que elas vão diminuir? Porque aquele produto de Natal fez aumentar. E aí, quando as pessoas deixaram de ter interesse por esse produto, as suas vendas elas voltam a diminuir. Você quer ver um outro exemplo muito importante? Quem vende produtos de papelaria tá vendendo muito mais em janeiro do que em dezembro, porque é neste período do ano que as pessoas, que os pais, eles começam a comprar os produtos escolares para que os seus filhos possam estudar. Então, é entender como que funciona cada período, ou seja, é entender o jogo. Quando você começa a entender, você vai trazer os produtos certos para o período certo. E lembre-se mais uma vez, isso não é uma coisa que você vai fazer da noite pro dia. Você vai fazer gradativamente. Você vai começar a entender o que se vende em janeiro, o que se vende em fevereiro, o que se vende em março dentro do seu nicho. E aí você, pro próximo ano, você já vai estar muito mais preparado para isso. Combinado? Vamos agora à segunda pergunta. E quem a fez foi o Ronaldo Oliveira. Vou estourar o limite do MEI, mas 8% do Simples é muito para mim. E agora? Ronaldo, você estando no MEI, você tem um imposto simplificado. O que eu quero te dizer é que você não vai pagar um percentual sobre aquilo que você faturou. Você vai pagar aquela taxa mensal e pronto. Quando você vai desenquadrar o seu MEI para uma outra ramificação, assim se dizendo, por exemplo, ME, limitada, você vai começar a partir de 4% de imposto. Não é que você vai começar em 8%. Ou seja, você vai começar a pagar a partir de 4%.
4%. E conforme o seu faturamento for aumentando, esse percentual ele vai aumentar também. E como que esse cálculo ele é feito? Com base nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, agora em janeiro, você saiu do MEI e foi para o ME. Você vai emitir as notas fiscais de janeiro e em fevereiro você vai pagar esse imposto. E qual é o percentual calculado? O faturamento dos últimos 12 meses. Ele vai se somando. Quando chegar em fevereiro, você vai começar a emitir as notas fiscais de fevereiro. E em março, você vai pagar o imposto sobre o fevereiro. Como que vai fazer esse cálculo? Vai juntar o faturamento de janeiro com o faturamento de fevereiro. Juntou os dois, vai gerar o percentual de imposto e você vai pagar aquele percentual. Então lembre-se sempre, você vai começar a partir de 4%. E conforme você for faturando, ele vai aumentando. Inclusive, eu vou deixar uma tabelinha aqui no vídeo para que você analise aí como que é o percentual. Então, por exemplo, até 180 mil faturado nos últimos 12 meses, você vai pagar 4% de imposto. De 180 mil e 1 centavo a 360 mil, o seu percentual de imposto é de 5,47%. E ele pode chegar até 11,61% ao mês. Então, fique tranquilo inicialmente que você vai começar a partir de 4%. Agora, vamos à nossa última pergunta e não menos importante. E quem a fez foi a eu.ana Rosário. Como dividir R$1.000 e fazer o primeiro pedido com um fornecedor? Vamos lá, Ana. A primeira coisa que você vai fazer é quantos produtos você vai trabalhar, quantos produtos você vai precisar comprar desse fornecedor. Essa é a primeira coisa que você precisa ver. Segundo, os produtos que você vai trabalhar têm variações, tamanho, cores, enfim, eles possuem variações. Isso é muito importante para que a gente possa fracionar isso. O valor que você vai comprar de mercadoria relativamente é um valor baixo. O que eu recomendo? Não trabalhe com muitos produtos. Trabalhe com 2, 3 produtos no máximo. Escale esses 2, 3 produtos primeiramente. Então defina ali 3 produtos. Como que você vai fazer isso? Validação de produto. Os produtos que você tiver o melhor preço competitivo e o maior volume de pesquisa, esses vão ser os produtos que você vai definir para começar. Depois disso, você vai definir as questões de variações. Eles possuem variações? Se sim, opte pelas variações que mais têm vendas. Vou dar um exemplo aqui para você. Em moda feminina, as cores padrões, elas têm muito mais saída do que as cores que não são padrões. Então, por exemplo, o preto, ele vai sair muito mais do que qualquer outra cor, o branco, o cinza, o azul marinho, o verde militar, o rosa pink. Essas cores, eles têm mais saídas do que as outras cores que não são padrões. Por exemplo, o azul bebê, variações de azul, variações de verde, variações de rosé, de rosa. Essas cores, elas meio que não é um padrão, ou seja, a procura por esse produto é muito menor. O que eu quero te dizer é que pelo valor que você vai investir, a gente precisa ser o mais assertivo possível. E como que você vai fazer isso? Vai validar todos os produtos que você tiver mais preço de venda e o maior volume de pesquisa, você vai selecionar os 3, os outros você vai deixar de lado por enquanto, vai focar nesses 3. Depois você vai ver quais são as variações que esse produto tem, e aí você vai optar pelas variações que tem mais vendas. Se você trabalha com moda, um ponto importante é trabalhe com tamanho padrão, por enquanto. O tamanho padrão é um tamanho só, ou seja, o tamanho único, ao invés de trabalhar com P, MG e GG. Se você vai trabalhar com tamanhos, opte ali pelo M e pelo GG, por exemplo, porque o M veste o P e o GG ele vai vestir o G também. Você tendo isso aí como base, você vai conseguir extrair muito mais com o investimento que você tem. Você vai fazer as escolhas certas, e fazendo as escolhas certas, você meio que vai dificultar, não é que você vai sanar, mas você vai dificultar o processo de você travar o seu caixa, ou seja, você travar o seu giro de estoque, o seu giro de caixa. Isso é muito importante para quem vai começar a vender e a escalar. Eu não vou dizer que é uma regra, uma sugestão. Defina 3 produtos, veja as variações. Se tiver variações, defina as variações que tem mais procura, as variações mais importantes. E conforme você for escalando, você vai
colocando mais variações. Você quer ver aqui um exemplo? Blusa suede. Hoje eu trabalho com uma diversificação de mais de 18 cores, mas quando eu comecei foram 3 cores. E aí gradativamente eu fui colocando mais variações e gradativamente eu fui trazendo mais produtos. Combinado? Essas foram as dúvidas que eu respondi. Se uma delas te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. Além disso, me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber vídeos de alta qualidade.